Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas, sim. Pensamentos conhece de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dias de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus o impossível, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. A tua mão me guiará. A tua mão me guiará. Fortaleza em dias de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus do impossível, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a nossa parte 7 da lição, mas antes disso eu quero deixar um textinho para vocês meditarem, uma reflexão. O texto está em Atos 16, a partir do 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida,
prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens estão sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas, eles não tinham motivo nenhum para adorar naquele momento, naquela situação que eles se encontravam. Um texto fala, né? Eles foram arrastados, tiveram as vestes rasgadas, prenderam os pés no tronco. Mas o amor que eles tinham em Deus era bem maior. E eles sabiam que Deus estava com eles e Deus estava no controle daquela situação. E o que eu quero trazer para a gente é isso, né? O texto ele fala no finalzinho que Silas e Paulo, eles adoraram a Deus, eles cantaram louvor, eles oraram, eles clamaram a Deus. Então, que a gente possa estar fazendo isso, que a gente não possa adorar a Deus nem clamar pela situação que a gente se encontra, mas pelo amor que a gente tem por Ele, né? A gente sabe que Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que sempre está disposto a nos ouvir. E que a gente possa estar sempre buscando a Ele, não em momentos difíceis, mas em todos os momentos, né? Que a gente possa estar sabendo que Deus ele está com a gente em todos os momentos. E assim como Ele estava com Paulo e Silas naquela prisão, Ele está com a gente, né? Que a gente possa ser que nem Paulo e Silas, busque a Ele, né? Na situação que a gente esteja, que a gente não procure Deus numa situação boa, mas na situação que a gente está, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele sempre estará disposto a estar com a gente, né? Deus, Ele sempre está com a gente no controle de todas as coisas, e assim como Ele estava no controle, e aqui a gente possa ter o mesmo amor, né? Que Silas e Paulo ele tinha em Deus. Ele sabia que Deus ele estava no controle, e o amor que eles tinham a Deus era maior que qualquer situação que eles estavam passando, e assim possa ser com a gente também, amém? Vamos lá orar. Senhor Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada adolescente. Muito obrigado, Senhor, pela família de cada um. Que o Senhor possa estar guardando eles, Senhor, dando saúde. Que eles possam estar sempre sabendo, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que apesar de todas as adversidades, o Senhor está com eles. Abençoa a vida deles, Senhor, que eles possam estar escutando, Senhor, a Tua palavra e abrindo os ouvidos, Senhor, e ficando atento àquilo que Tu queres para a vida deles. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. A aula de hoje, ela fala de Esdras, o mestre fiel, que o texto base, né, está aí no slide, no capítulo 7, versículo 10, que fala, né, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças, né? Aqui a gente tem alguns perfis de Esdras, né? Ele era filho de Seraias, ele era sacerdote e escriba, ele era um homem sábio. E Neemias fala, né, que Esdras ele era também um homem respeitado. E no 5 tem dizendo que a fidelidade dele a Deus. Ele era um homem fiel a Deus. Então, Esdras, no capítulo 7, tem um resumo. No capítulo 7 fala, né, há cerca de 60 anos após a reconstrução do templo em Jerusalém, o rei da Pérsia nomeou Esdras para liderar outro grupo de judeus até Judá e deu-lhes dinheiro e materiais para os ornamentar o templo. Esdras, ele orou para que Deus o protegesse ao viajarem para Jerusalém. Ele se entristeceu muito quando soube que alguns judeus em Jerusalém tinham se casado com estrangeiras.
e ele aconselhou o povo a arrepender-se. E eles prometeram abandonar os seus pecados, né? O povo sempre ouvia Esdras. E quando Esdras foi conversar com o povo prometeu a ele que iriam abandonar os pecados, né? Então, que a gente possa sempre lembrar, né, de Esdras, né? Ele era uma pessoa que ele sabia falar com as pessoas e as pessoas o ouviam. E fala também um textinho que fala assim: todo homem se encontra alguma vez na vida diante da situação em que tem a oportunidade de fazer algo que só ele pode fazer, e para o que está tralhado. Que tragédia será se nesse momento ele não estiver preparado ou não for qualificado para fazer aquilo que seria seu grande momento da vida. E às vezes a gente tem a oportunidade de fazer algo, mas será que a gente está preparado para aquilo? Será se é aquilo que Deus quer para a vida da gente? Esdras, ele sempre buscava, né? Ele era um homem sábio, ele buscava em Deus para fazer as coisas certas. E a gente aprende com Esdras a confiança na proteção do Senhor. Esdras, ele confiava na proteção de Deus para a vida dele. Ele ensinava ao povo a ser fiel, né? E que a gente possa sempre aprender, né, sobre o ensino e aplicação da lei da nossa vida, né? Esdras, ele tinha a lei, né? Esdras, ele confiava no Senhor. E ele sempre estava ali, falando ao povo do amor de Deus. E as pessoas ouviam ele, né? Esdras, ele era um mestre fiel. Em Esdras 6, 7, no versículo 6, falam, né, que ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto ele pedira, né? Então, antes dele pedir a qualquer pessoa, ele sempre orava a Deus, ele sempre buscava em Deus, né? E a gente está deixando uma perguntinha para vocês que fala, né? Assim como Esdras, será que o coração de vocês deseja buscar conhecer a palavra de Deus? Deseja estar na vontade do Senhor e nos ensinamentos? E a segunda pergunta fala, né? Como eu posso, assim como Esdras, ser instruído na lei do Senhor? A gente pode ser instruído na lei do Senhor a partir do momento que a gente busca a Deus, a gente ora a Deus, a gente procura viver o que Deus quer para a nossa vida, né? E como é que a gente pode aplicar o ensinamento no nosso dia a dia? A gente viu aqui que Esdras, ele era um homem respeitado. Esdras, ele era fiel a Deus, ele tinha uma fidelidade em Deus enorme. Quando ele foi escolhido para liderar o outro grupo, a de judeus até Judá, ele ganhou os materiais para ornamentar o templo, mas a primeira coisa que ele fez, ele jejuou, ele orou a Deus, ele buscou a proteção de Deus para que Deus os ajudasse naquela viagem. E ele aconselhou o povo a se arrepender. E as pessoas ouviram ele e prometeram a ele que iriam abandonar os pecados, né? Às vezes a gente escuta tanto conselho, a gente busca conselhos, a gente ouve, mas muitas vezes a gente não está disposto a abrir mão daquilo que a gente quer. E Esdras, ele sempre buscou viver a vontade de Deus. Ele procurava aquilo que Deus queria para a vida dele. Que vocês também possam fazer isso, né? Você vê a fidelidade de Deus. Porque Esdras, ele foi bem sucedido na carreira dele, porque ele buscava sempre o que Deus tinha para a vida dele. E ele buscava, assim, como ele ensinava aos outros, ele buscava viver para ele mesmo, né? O exemplo de Esdras, que é instruído na lei do Senhor, ele vivia e buscava ensinar os outros. E como é que a gente pode ensinar a lei do Senhor na nossa casa? A gente sabe a palavra de Deus e o que Deus nos ensina. E será que a gente tem vivenciado o que Deus manda a gente fazer? A gente pode pensar também várias coisas, né? Como é que a gente pode aplicar o que Deus quer para o nosso próximo, para quem está do nosso lado? Então, que vocês possam estar pensando nisso. Será que eu estou vivendo da maneira que Deus quer para mim? Será que se eu estou sendo fiel a Deus? Será que eu estou buscando viver aquilo que Deus quer para a minha vida? E assim como Esdras, né, a gente foi um mestre fiel, a gente possa ser fiel a Deus, a gente possa estar buscando Deus. Não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Né? Várias vezes a gente conversa e sempre digo a vocês que o não de Deus, ele é resposta. Às vezes a gente acha que não, mas Deus, ele é aquele, né, que até o não dele é resposta. E o não dele é para nos livrar de algo, né, que vocês possam sempre estar pensando nisso. Assim como
os profetas da Bíblia, eles buscaram a lei do Senhor, eles buscaram primeiro a resposta de Deus para aquilo que Ele queria na vida. A gente também possa estar buscando viver as promessas que Deus tem para a gente. Nesse momento eu vou estar orando por vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada adolescente que tem tirado um tempinho, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, essas aulas, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar aplicando essas aulas para a vida deles, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar buscando, Senhor, a Ti, ao Pai, sendo fiel àquilo que Tu queres para a vida deles. Que o Senhor possa estar os protegendo, Senhor, dando saúde a eles e a seus familiares. Abençoa cada um, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Eu estou orando para que isso passe, para que a gente possa estar junto novamente. E antes de encerrar, eu queria avisar vocês que no finalzinho do vídeo vai ter alguns questionários. Danilo ele vai estar explicando a vocês como é que vocês vão estar fazendo. Que vocês possam estar fazendo, que nesse questionário eu vou estar colocando a presença de vocês. E assim que vocês assistirem esse vídeo, vocês respondam o questionário e me mandem a confirmação de que vocês estão assistindo a aula, que vai ser assim a nossa presença. Vocês me confirmam, vão responder o questionário e eu vou estar colocando uma presença virtual em vocês. Que Deus possa estar abençoando vocês, que vocês possam estar ficando com Deus. E lembrando que Deus ele é aquele que sempre está com vocês em todos os momentos. Amém? Olá pessoal, estou aqui para mostrar a vocês rapidinho como responder o formulário que os professores estão enviando para vocês. Vocês vão clicar no link que vocês vão receber juntamente com o vídeo. Juntamente com o vídeo que o professor está mandando para vocês, vai estar 2 links, o do vídeo e o do formulário. Aí você vai abrir aí no seu celular, no seu computador, coloca o seu nome, tá? Importante. E você vai responder as perguntas. Ó. Clicou aqui onde está escrito sua resposta. Você clicou e escreve a sua resposta, tá? Responde todas as perguntas. Chegou aqui no final, é só apertar em enviar. E a sua resposta vai vir aqui para nós. Não se preocupem, só a gente vai ter acesso à sua resposta. Só o seu professor vai poder ver a sua resposta. Certo? Então não esqueçam de responder o questionário. Vai ser importante para a gente saber se vocês estão assistindo o vídeo e também para contar a sua frequência virtual. Ok? Boas respostas.